Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Muitas pessoas estão desenvolvendo uma cultura fora da Bíblia, que é a cultura de não congregar. Está na moda isso. Pessoas chegam até dizer que vai ou está congregando em casa. Outro dia eu perguntei a um amigo meu: você está congregando? Ele disse-me: estou. E como já fazia tempo que nós tínhamos nos encontrado, e eu me mudei de cidade, e ele ficou na cidade que eu morava, e viajando para lá, nós nos encontramos por acaso. E o questionamento que lhe fiz foi: você está congregando aonde? Ele me respondeu: estou congregando em casa. E eu lhe perguntei: você aprendeu isso na Bíblia? E ele disse: você sabe, né? Tantas coisas que acontecem na igreja, tantas coisas que acontecem no mundo evangélico, que a gente deixa de congregar. Mas a pergunta é: o que é que a Bíblia diz? Nós somos orientados, guiados, transformados, abençoados pela Bíblia. E de repente queremos deixar a Bíblia de lado. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Encontramos o relato sobre as Escrituras dizendo que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. A palavra diz que nós não devemos deixar de congregar. Isto é o que a palavra recomenda. Isto é o que a palavra manda. Independentemente do histórico daquela igreja, independentemente do histórico dos procedimentos humanos como cristão, nunca devemos deixar de congregar. Existe uma versão que diz assim: não deixando de se reunir como igreja. Existe outra versão que diz assim: não deixando de congregar como igreja. E existe a versão que eu acabei de ler, dizendo: não deixando a nossa congregação. Nós aprendemos tantas coisas na nossa igreja. Temos a certeza que a nossa igreja, no início era uma bênção para nós. No início, os irmãos eram todos uma bênção. Mas, de repente, por alguma situação, por algo que aconteceu, deixamos de congregar, já difamamos a igreja já não mais enquadra-se
no nosso modelo que queremos que ela seja, enfim. Para evitar esse descaso todo que às vezes fazemos com a nossa denominação, o descaso que fazemos às vezes com a nossa igreja, nesta noite eu quero apresentar 7 motivos. Diga comigo, 7 motivos para amarmos a nossa igreja. Existem pessoas que elas são radicais na sua crença ou doentes. Eu tomo mais pelo lado da doença. Elas abrem a boca e dizem assim, eu vou amar a igreja? Eu tenho que amar a Jesus. Mas foi na igreja que nós conhecemos a Jesus. Ninguém conheceu Jesus fora da igreja. A igreja serve exatamente para nos fazer conhecer a Jesus. É na igreja que nós somos educados na palavra de Deus. A igreja, ela não é um ajuntamento de pessoas que se dão a falar mal umas das outras. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo bem ajustado, solidificado, aonde nós somos considerados a família de Deus. E não um grupo de gladiadores, e não um grupo de pessoas que lutam umas contra as outras. Não é permitido pela palavra de Deus que eu me levante contra o meu irmão, porque eu me levantando contra o meu irmão, eu estou me levantando contra a minha família. Hoje, espiritualmente falando, a igreja missionária Apacentar é a minha família espiritual. Se eu me levantar contra ela, eu estou me levantando contra a minha família espiritual. Então, se eu viver uma vida valorizando as casas alheias, eu vou desvalorizar a minha casa. Essa é a verdade. Se nada na minha casa está bom para mim, então eu estou desvalorizando a minha casa. Assim como eu posso desvalorizar ou valorizar a minha casa, desvalorizar ou valorizar a minha família biológica, eu também posso valorizar ou desvalorizar a minha família espiritual, que é a minha igreja. Assim como não devo viver uma vida sem congregar, também não devo viver uma vida sem amar a minha igreja. Porque cada um de nós fomos colocados por Deus na igreja para amar e ser amado. Deus me colocou aqui para amar vocês. Em contrapartida, também, Deus colocou vocês para me amar. Então, o amor tem que ser recíproco. Não existe essa questão, eu sou da igreja, mas não vou com a cara daquele pastor. Que é isso? Aonde já se viu isso? Aonde você realmente é filho de um pai e diz realmente, publicamente, sai falando por aí, que você não vai com a cara do seu pai. Logo a pessoa vai dizer bem assim, rapaz, não fale do seu pai não, ele é o seu pai. Como é que você abre a boca e diz que não vai com a cara do seu pai? Que desrespeito é esse? Que desonra é essa? Então, 7 razões, 7 motivos para amarmos a nossa igreja. Qual é o primeiro motivo, pastor? O primeiro motivo é que foi através dela que Deus se revelou e tem
se revelado. Amém? Diga, levante a sua mão e diga: foi e é através da minha igreja que Deus se revelou e tem se revelado. Eu acho esquisito, muito esquisito, é a pessoa saber que Deus se revela na igreja dele, que ela congrega, e vai atrás de revelações em outro lugar. Estranho. Eu acho muito estranho isso. Se Deus se revela aqui, através da sua palavra, e através de outras manifestações, então tem algum problema com a minha fé. Porque uma vez que eu tenho que ir buscar Deus e as revelações de Deus em outros lugares, achando que na minha igreja Deus não fala, Deus não se revela, Deus não libera poder, é porque eu não tenho conseguido enxergar a presença de Deus na minha igreja. O problema não está na igreja. O problema não está em Deus. O problema está na pessoa. Ela tem algum problema que bloqueia a manifestação de Deus na vida dela, na própria igreja que ela está. Amém? Diga comigo, diga: eu amo a minha igreja, porque nela Deus se revelou e se revela para mim. Amém? Segundo motivo. O segundo motivo para nós amarmos a nossa igreja é porque a nossa igreja, ela tem doutrinas bíblicas. Não tem doutrinas de homem. Não tem doutrinas de demônios. E olha que a Bíblia diz que nos últimos dias haveria dentro das igrejas doutrinas de demônios. E é uma coisa que eu tenho que entender e saber. No que é que a minha igreja crê? No que é que a minha igreja baseia-se os seus ensinamentos? Na sabedoria humana da liderança ou na palavra de Deus? Diga comigo, a minha igreja baseia-se os seus ensinos na palavra de Deus. Não é algo que nós damos um jeitinho para poder pregar. Não. A palavra de Deus, ela deve ser ensinada como ela é. Existem muitas interpretações erradas da maneira humana que elas compreendem. Não devemos, de maneira nenhuma, dar esse tipo de interpretação à palavra de Deus. A interpretação do achismo. Amado, alguém disse bem assim: eu gostaria de entender a Bíblia. O mestre, um grande professor da Bíblia, disse bem assim: leia. Ele disse: mas eu gostaria de entender a Bíblia. E o mestre disse outra vez: leia. O mestre disse para ele pela terceira vez: leia. Eu quero entender a Bíblia e o Senhor diz que eu apenas deva ler. E ele disse: leia, porque a Bíblia se explica por si mesma. Amém? Não é o que achamos, é o que ela se revela. É o que ela se revela, não é o que achamos. Se a Bíblia diz não pode, não pode. E ela vai lhe explicar de Gênesis a Apocalipse porque não pode. É só você ler que você vai entender porque não pode.
Se a Bíblia diz pode, ela vai lhe explicar porque pode. E a nossa igreja, ela baseia-se não em conhecimentos humanos. O conhecimento humano é bom. Bem-aventurados são aqueles que adquirem conhecimento. Mas o conhecimento humano, às vezes, interpreta a palavra de Deus de forma errada. Porque a Bíblia não foi feita para ser interpretada naturalmente. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Não dá para interpretar a Bíblia de uma forma humana, de uma forma carnal, de uma forma, por mais culto que seja a pessoa, por mais sabedoria que ela tenha, só vai entender a Bíblia os espirituais. Amém? Porque a Bíblia não é ensinada nas escolas. Porque cada um iria interpretar a Bíblia do seu jeito. E ela acabaria sendo interpretada por professores que não têm conhecimento espiritual. E a Bíblia, para ser interpretada corretamente, só pode ser interpretada corretamente por alguém que é espiritual. E não por alguém que seja simplesmente formado em letra ou graduado em qualquer outra área da educação. É necessário que aqueles que são espirituais entendam a espiritualidade da palavra de Deus. Diga comigo, eu amo a minha igreja, porque a doutrina dela é das Escrituras. São doutrinas santas. Aqui a nossa igreja começa a ensinar através do discipulado. Quem é Deus, quem é Jesus, o que é o pecado, o que é a salvação. Eu acho que a salvação é assim. Não. A salvação, ela é aquilo que está revelado na Bíblia. Qual é a terceira razão pela qual devemos amar a nossa igreja? Diga comigo, porque nela o Espírito Santo se manifesta na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém? Aqui há manifestação do Espírito Santo, claro. E a manifestação do Espírito Santo aqui, nesta casa, é exclusiva para uma pessoa só? Claro que não. O mesmo Espírito que manifesta-se na minha vida, o Espírito Santo também se manifesta na sua vida. Amém? Então, esse lugar aqui é um lugar que em todos os cultos o Espírito Santo de Deus visita. Amém, irmãos? Ah, mas não tem grito, não tem pula-pula. Isso não quer dizer que seja manifestação do Espírito Santo. Não quer dizer que as expressões corporais, isso realmente seja um indicativo pleno da manifestação do Espírito Santo. Sabe quando é que descobrimos que Deus está manifestando-se naquela igreja, naquele povo, quando está vendo verdadeiramente o mover de Deus naquele povo? Sabe quando é? É quando há vidas transformadas. Havendo vidas transformadas, Deus está operando ali na vida daquele que dá lugar para ser transformado. Amém?
Porque para termos vidas transformadas, é necessário também a gente permitir que o Espírito Santo nos transforme. Se não permitirmos, Deus não vai fazer. Deus não vai completar a obra dele. Deus não vai realizar a obra dele. Deus só realiza a obra dele na vida daquele que permite. Amém? Repita comigo, diga: na minha igreja, o Espírito Santo me educa e educa também os meus irmãos. Ele é a pessoa viva de Deus aqui. O Espírito Santo é a pessoa viva de Jesus Cristo na igreja. Quando damos lugar a Ele, Ele opera. Ele opera e Ele opera de dentro para fora. A ação do Espírito de Deus na vida da igreja, na vida do crente, a operação é de dentro para fora. Não adianta apenas sentir o Espírito Santo aqui do lado de fora e ele não ter a ação poderosa dele para transformar o que precisa ser transformado dentro de nós. Amém? Qual o quarto motivo pelo qual devo amar a minha igreja? Diga comigo: na minha igreja, eu tenho amigos. É o melhor lugar para se ter amigos verdadeiros. É o melhor lugar para se fazer amizades saudáveis. Tem aquelas pessoas que realmente elas são isoladas. Socialmente são completamente isoladas. Elas vêm à igreja e não conhecem ninguém, não se faz ser conhecida de ninguém, então vive aquele mundo fechado. Vive aquele mundo que pertence só a ela. É o mundo do mim mesmo. Eu me tranco em mim mesmo. E quando eu encho o meu interior de conflito, eu não tenho a quem buscar. E aí saio verdadeiramente vitimando todo mundo, sofrendo do vitimismo. Ah, ninguém faz nada por mim. Ah, ninguém liga para mim. Mas você já conversou com alguém? Você já abriu o seu coração para alguém? Você é uma pessoa que abre o coração para a liderança? Eu não estou falando de desabafo, de crítica, de falar mal, porque tem pessoas que vai para a casa dos outros e é falar mal da igreja, falar mal da liderança, falar mal do irmão. O irmão entrou, nem a paz do Senhor me deu. O irmão entrou, nem para mim olhou. Essas pessoas são doentes. Elas sofrem do vitimismo. Ou seja, em todo o tempo elas são vítimas. E Deus quer curar a todos na sua casa. Amém? Diga comigo: a casa de Deus é lugar de cura. Amém, irmãos? Se você anda com uma pessoa que tem um nível espiritual melhor do que o seu, você vai ficar bem. Mas as pessoas, às vezes problemáticas, elas procuram as pessoas de níveis espirituais mais baixos. Encontra num nível espiritual baixo, mais baixo do que o seu, uma porta aberta. Para quê? Para formar contenda, dissensões, pelejas, emulações, tudo isso que a palavra de Deus condena. Amém? Sabe o que é que a Bíblia me ensina? Que eu não deva levar nada para ninguém que não edifique a vida deles. Você entendeu? Eu não devo levar uma palavra que venha realmente neutralizar a fé, derrubar a fé, matar a fé de alguém.
Eu tenho que levar uma palavra que a fé da pessoa seja estimulada, que a fé da pessoa venha crescer. A Bíblia condena a dissensão, a contenda, a murmuração. Por quê? Porque Deus quer uma igreja santa. Amém? Numa família, a mãe diz bem assim para o filho: olha, eu nem vou levar isso que você fez para o seu pai. Eu nem vou levar. Porque eu sei o que é que seu pai vai fazer. E ela sabiamente não leva para não criar uma desunião entre o pai e o filho. Amém? Às vezes não é por omissão. Às vezes é por causa da gravidade do problema. O problema é tão grave, se ela levar, ela vai causar uma desunião entre pai e filho. Às vezes ela tenta resolver a situação ali, sem levar para o pai. Não por uma questão de omissão, mas por uma questão de evitar um problema maior. Na igreja, infelizmente, tem aqueles que levam para um, leva para outro, leva para um, leva para outro. Não está preocupado se a fé de quem ela levou vai abater, se a pessoa vai permanecer com Cristo ou não, não está nem preocupado. Aí o que é que acontece? De repente a pessoa desaparece da igreja. Foi que houve, irmã? Você desapareceu da igreja. É tanta coisa errada que tem naquela igreja. Até você descobrir que ela está daquele jeito, porque alguém levou uma palavra, Jesus já voltou. Amém, irmã? E observa o que foi que aconteceu. Aquela pessoa que realmente levou aquela palavra de mal-estar, aquela palavra difamatória para aquele coração, não se preocupou se aquele coração ia a fé aumentar, ia diminuir. Não, foi lá em nome do desabafo. Resultado, a fé daquela pessoa morreu. Morreu. Não devemos levar nada que abata a fé dos outros. Amém? Imagina se Jesus chegasse na casa de Lázaro e começasse a dizer: Maria, você. Marta, você. Lázaro, suas irmãs. Jesus era diferente. Observe como é que era o comportamento de Jesus. Jesus não criticava de ninguém. Mas alguém diz bem assim: Jesus, né? Jesus era homem, igual a mim, igual a você. Amém? Jesus era homem. A única coisa que Jesus tinha era compromisso com Deus, santidade, vigilância. Mas ele era homem. Só que ele não se deixava levar pelo pecado. Ele sabia que Judas ia trair ele, mas vê se ele falou. Se ele ficou fofocando, Judas vai me trair. Judas vai me trair. Judas é do diabo. Judas é do diabo. Judas vai me trair. Foi assim o comportamento de Jesus? Jesus quieto, estava quieto, ficou. Por quê? Tinha os outros. Tinha os outros. Ele não podia falar por causa dos outros. Quando Judas apareceu para atrair ele, que deu um beijo, Jesus diz assim: meu amigo, com um beijo tu me traz, hein? Meu amigo, chamou ele de amigo. Não chamou ele de covarde. Se fosse com qualquer um de nós, covarde, filho do diabo, você está fazendo isso comigo? Nós temos que aprender a nos comportar como Jesus. Só é cristão verdadeiro aquele que se comporta como Jesus. Amém? Não é que se comporta como um religioso.
Ser religioso é uma coisa. Agora, ser cristão é ser discípulo de Jesus. É ser aluno de Jesus. É ser aprendiz de Jesus. Amém, irmãos? Jesus não abriu a boca para falar mal de nenhum dos discípulos dele, nem de Judas. E nós adoecemos a fé um dos outros, com contenda, com murmuração, com fofoca, com disse-me-disse, eu não concordo isso na igreja, eu não concordo com aquilo outro, não porque a igreja não é assim, não porque a igreja não é assada. Amém? Nós somos a família de Deus. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus. E temos que nos comportar como filhos de Deus. E não como filhos do mundo. E não como filhos, realmente, do que o mundo oferece. É diferente. Diga comigo, o crente é diferente. E agora diga, eu amo a minha igreja, porque ela é diferente. Essa igreja não ensina essas coisas, não. Esta igreja não ensina, não. A desordem da Bíblia, não. Enquanto eu estiver no comando dessa igreja, ela vai se manter dentro desses ensinos. Depois que Cristo me levar, quem assumir aí, pague o preço. Amém? Mas enquanto estivermos por aqui, vamos defender a doutrina da palavra de Deus. Vamos defender uma igreja pura, uma igreja sem mácula, porque é esta igreja que Jesus vem buscar. Não vai adiantar ser uma noiva de vestido rasgado. Não vai adiantar ser uma noiva e realmente toda suja, manchada. Não vai adiantar. Jesus vem buscar uma igreja que é considerada uma noiva virgem, pura, limpa, ornamentada, bonita. Amém, irmãos? É a igreja que Jesus vem buscar. Aleluia. Qual a quinta razão? Diga comigo, amo a minha igreja, porque nela eu posso investir. Amém? A gente olha para a casa de Deus, a gente olha para a obra de Deus e descobrimos, poxa, eu posso investir tanto. Olhamos uns para os outros e dizemos bem assim, eu posso investir oração na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, eu posso investir oração. Amém? A gente pode olhar bem assim na vida daquela pessoa que acabou de chegar, né? Porque tem um novo decidido que achamos que ele tem que se fortalecer sozinho. Preste atenção nisso. Nenhum novo decidido cresce sozinho. A igreja precisa investir nos novos decididos. E às vezes o que é que a igreja faz? O novo decidido está ali, ninguém se aproxima, ninguém faz amizade, ninguém quer discipular, deixa ele lá. Ele se sente um peixe fora d'água, não aparece mais na igreja. Aí, cadê aquele irmão que estava aqui? Ah, ele não queria nada com Jesus, não. Você foi lá? Não. Você investiu alguma coisa na vida dele? Não. E como é que diz que ele não queria nada com Jesus? Ah, eu acho. Olha o achismo falando mais alto do que a palavra. Se Jesus tivesse dito, eu acho que Lázaro não vai ressuscitar. Lázaro não teria ressuscitado, mas Jesus foi lá. Amém? Se Jesus não tivesse parado o cortejo fúnebre, o menino da viúva não teria ressuscitado. Então,
Jesus sempre investiu. Jesus está sempre investindo nas nossas vidas. Se eu amo a minha igreja, eu vou investir na vida dos outros. Alguém diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Quem foi que disse que investimento é só dinheiro? Invista a sua oração na vida de quem está fraco. Às vezes nós só abrimos a boca para criticar. E aí criticamos fulano. Fulano está fraco, mas você está investindo oração na vida dele? Se investir oração na vida dele, ele vai se fortalecer. Se investir oração e jejum na vida dele, ele vai se levantar. Mas hoje a igreja do século 21, ela aprendeu a abrir a boca para dizer, não quer nada com Jesus. Mas quem é que leva a Jesus? É o vento. Quem leva a Jesus às pessoas é a igreja. Quem leva a Jesus às pessoas somos nós. Amém, irmãos? Quem investe na vida das pessoas somos nós. Nós formamos a igreja. A igreja não são 4 paredes. A igreja somos nós. Isso aqui hoje nós alugamos para funcionar a igreja. A gente sair daqui, isso aqui depois pode ser um bar. Mas eu e você, na praça, somos igreja. Eu e você, na casa das pessoas, somos igreja. Eu e você, na praça pública, na casa, na fazenda, num sítio, seja onde for, nós somos igreja. Amém? E o que é que acontece às vezes? Tem uma célula, vou não, hoje ali não, eu não gosto de ir na casa de fulana. O que é que você está investindo no reino de Deus com esse pensamento? O que é que você está investindo no reino de Deus com essas atitudes? Nada. Amém, irmãos? A minha vinda aqui é investir na vida de vocês. É investir o ensino da palavra, é investir orações. Amém? Adote uma pessoa para você orar. Adote. Quer fazer um investimento espiritual? Adote uma pessoa para você orar. Seja um novo decidido ou não, adote. Pegue bem assim, como é teu nome? É fulana. Fulana, eu vou orar todo dia por você. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu vou orar todo dia por você. A igreja nos proporciona isso. Se eu amo a minha igreja, eu faço isso. Eu invisto. Amém? Alguém está entendendo? Nós somos o corpo vivo de Jesus. Então, aquele irmão está fraco, a fraqueza dele pode me adoecer. Antes que a fraqueza dele me adoeça, eu vou investir oração. Eu vou perguntar a ele, irmão, você está fraco por quê? Eu tenho lhe visto tão assim, esporadicamente na igreja, você tem deixado de congregar, o que é que está acontecendo? Conta para mim, eu quero orar para você, não vou contar para ninguém a sua vida não, eu quero orar por você. Amém? A igreja poderia ser bem diferente se ela seguisse os princípios da Bíblia. E por falar nisso, olha o que é que a Bíblia diz. Orai uns pelos, levai as cargas uns dos. Amém? Se eu amo a minha igreja, eu faço isso. Porque eu amando a minha igreja, eu estou amando o reino de Deus. Como é que eu vou dizer, amo o reino de Deus e não comunico com as pessoas? Não ajudo as pessoas? Não sou empático com as pessoas? Não, meus irmãos. Se eu amo a minha igreja, eu amo o reino de Deus. A porta para mim amar o reino de Deus é a minha igreja local. Eu tenho amigos, eu tenho amigas, tenho pessoas ali doentes, eu preciso do SANS
A todos aqueles que são sãos, eu preciso deles para eles fortalecerem a minha fé, mas eu preciso dos doentes para ajudá-los. É aquilo. Quanto não foi investido no passado na nossa vida? Quanto não foi? Né? Quanto não foi? No passado a igreja orou, a igreja jejuou, a igreja evangelizou, alguém da igreja foi na sua casa, lhe visitou, pegou na sua mão, lhe trouxe para a igreja, lhe discipulou, lhe firmou. Para quê? Para que continuasse essa obra. Continuasse essa obra. Interessante, quando a gente olha para o perfil da igreja primitiva, diz assim, todos os dias eles estavam juntos, nas casas, nos templos, eles comiam juntos, eles anunciavam a ressurreição de Cristo. Hoje a igreja, nós temos aquele grupo isolado, não vou, não tenho tempo. E aí fala mal de dia e de noite da igreja que congrega. Não faz nada pela igreja a não ser falar mal. Falar mal não é uma demonstração de amor. Falar mal é uma demonstração de descontentamento. De que a pessoa não está contente, que a pessoa não está satisfeita. Imagina, né? Uma pessoa em casa e só fala mal da casa. A pessoa tem um marido e só fala mal de um marido. A pessoa tem uma esposa e só fala mal dessa esposa. A pessoa tem filhos e só fala mal dos filhos. Imagina. Tem pessoas que mesmo os filhos errados não falam mal. Tem pessoas que mesmo o esposo errado não fala mal. Procura de tudo ajudar para edificar aquela vida. E é isso que Deus quer. Então, diga comigo, na minha igreja, eu posso investir oração na vida dos meus irmãos, tempo para cultuar, posso investir meu dízimo, minhas ofertas, meus dons e os meus talentos. Viu quantas coisas podemos investir na nossa igreja? Quanto podemos investir? Podemos investir e devemos investir, porque amamos a nossa igreja. Eu imagino a igreja primitiva, né, os apóstolos coordenando e dizendo, olha, fulano trouxe uma oferta aqui alta e nós vamos construir a casa de fulano. Porque a Bíblia diz que nada faltava para quem congregava. Nada faltava. O povo era voluntário, o povo contribuía, investia com abundância. E eu posso imaginar os apóstolos dizendo, vamos construir a casa de fulano. E aquelas pessoas unidas, construindo a casa de fulano. A Bíblia diz que eles não tinham falta de coisa alguma. Eles não tinham problemas emocionais, espirituais, nem físicos. Amém, irmãos? É incrível a gente ver a igreja saudável do livro de Atos de Apóstolos. Atos dos Apóstolos nos mostra uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Não havia um necessitado sequer. E olha que a igreja não era pequena. Não era pequena. Logo, logo a igreja estava com 8.000 membros. Então não era pouca gente para ser administrada. Era muita gente para ser administrada. Não era uma igreja de 2.000 pessoas, era 8.000 pessoas. Então,
Qual o sexto motivo que devemos ter para amar a nossa igreja? Diga comigo, eu amo a minha igreja, porque ela tem investido na minha vida. Amém, irmãos? Falando da igreja missionária Apacentar, nós temos investido na vida de cada pessoa na nossa igreja. Nós escolhemos pessoas que têm vida para pregar. Cada tema que nós damos para as pessoas desenvolverem a pregação, eles fazem com esmero, com dedicação, eles fazem realmente com muita precisão. Tem hora que eu paro para ouvir as missionários, obreiros da igreja, fico surpreendido com a dedicação deles para pregar, para apresentar aquele estudo, para ministrar aquela palavra. Além do mais, a nossa igreja investe em treinamento, investe em oração, investe em jejum. Você não sabe quantos jejuns eu já fiz por você. Você não sabe. Mas há um investimento espiritual na sua vida. Quantas horas de oração, de intercessão pela sua vida? Quantas horas? Quanto tempo? Quantas madrugadas? Quantas noites que não conseguimos dormir, porque o Espírito Santo diz assim: você vai orar. Vai orar. Então, por que amo a minha igreja? Porque a minha igreja investe na minha vida. Ela tem me apacentado, ela tem me discipulado, ela tem orado por mim, ela ministra na minha vida, ela quer ver o meu crescimento. A igreja missionária Apacentar é uma igreja pela qual trabalha pelo crescimento dos seus membros. Não cresce na igreja missionária Apacentar ministerialmente quem não quer. Quem não quer. Agora mesmo já está disponível o curso de formação de obreiros. Mas às vezes nós achamos que quem vai nos formar é o Espírito Santo. O caráter é ele que forma. O caráter da pessoa cristã, quem forma é o Espírito Santo. Mas as demais coisas nós aprendemos com aqueles que Deus colocou, que conhecem e sabem mais do que nós. Eu não posso mudar o caráter de ninguém, o Espírito Santo pode, mas eu posso passar para toda a igreja tudo aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus. Amém? Agora observa, né? A falta de raciocínio lógico. Um médico precisa aprender com outro médico? Existem médicos, professores, que treinam os novos médicos, que ensinam os novos médicos a operar, fazer cirurgia, a laser, a corte e tudo. Tem professores de medicina? Tem professores realmente de direito? Tem juízes que ensinam os outros, realmente dando aula na faculdade, ensina a realmente ser um bom advogado? Tem ou não? Agora, na igreja, todo mundo acha que aprende só com o Espírito Santo. Existem professores universitários especializados para ensinar as pessoas em outras áreas, nas áreas administrativas. Ninguém pega um foguete e bota para cima para o foguete subir de qualquer maneira. É anos de estudo, aprendendo com os astronautas. Amém? Na igreja ninguém quer aprender um com o outro. Só quer aprender do Espírito Santo. E aí o que é que acontece? O Espírito Santo não ensina.
Porque ele vai dizer bem assim: eu vou ensinar você através de fulano. Eu vou ensinar você através de ciclano. Eu vou usar ciclano para te ensinar. Eu vou usar o teu líder para te ensinar. Amém? Interessante. Pedro aprendeu só? Tiago aprendeu só? Quem foi o mestre deles? Então nós temos que tirar muita utopia da nossa cabeça concernente à igreja. Ver a igreja como verdadeiramente ela é. Ela é o corpo de Cristo na terra. Ela não é um clube, ela não é uma sociedade religiosa. Ela é o corpo vivo de Jesus na terra. Se movimentando, fazendo, para que o nome de Jesus venha sempre ser glorificado. Amém? E a sétima e última razão porque amo a minha igreja, diga: eu amo a minha igreja, porque ela é imperfeita. Todas as igrejas são. A perfeição é Cristo. Você vai encontrar, eu vou encontrar, nós vamos encontrar pessoas doentes, problemáticas, pessoas realmente crentes, pessoas em crescimento espiritual, pessoas que marcharão, mas não conseguirão crescer espiritualmente. Nós vamos encontrar todo tipo de gente nas igrejas. Por que a nossa igreja é uma igreja imperfeita? Porque ela é constituída de pecadores. Amém? Todos nós somos pecadores. Você é crente, mas peca. Eu sou crente, sou pastor, mas peco. Amém? Quantos justos nós temos na terra? A Bíblia diz: não há um justo sequer. Quem nos justifica é o Senhor. Sabe por que a igreja caiu em descrédito? E sabe por que a igreja cai em descrédito? Por causa disso. Não tem uma pessoa que saia de uma igreja e não saia falando mal. Amém? Aí é aquilo: não, sair da igreja por causa do pastor, sair da igreja por causa do padre, sair da igreja por causa do diácono, sair da igreja por causa de não sei quem, mas não diz assim: eu saí da igreja porque eu fiz isso e aquilo. Eu saí porque o problema sou eu. O problema está em mim. Então, o que é que acontece? Quem difama a igreja é quem está nela. A igreja se torna mal vista lá fora por alguém que está nela. Não são os de fora que difamam a igreja, são os que saem que difamam. Vocês estão entendendo? Então é necessário, amado, que a gente tenha um amor, assim como a gente tem um amor pela nossa causa, pela nossa família, pelos nossos familiares, nós também tenhamos um amor pela nossa denominação, pela nossa igreja. Quantas horas de oração você já recebeu? Você sabe? Quem ora por você não fala que ora, para não se gloriar naquilo que faz. Não é? Mas alguém está pagando um preço pela sua vida. Está pagando um preço. E eu li outro dia em uma reportagem algo extraordinário. O pastor chegou e disse bem assim: meu irmão, para o zelador, a igreja não tem condições de lhe pagar. Eu vou dispensar o seu serviço. Você não vai continuar mais como zelador.
Não temos dinheiro. Disse, não, pastor. Se preocupe não. Eu vou continuar com o meu trabalho, independente do dinheiro. Disse, não, meu irmão. Não tem como pagar você, você é digno de receber, não tem como. Fique na sua casa, tudo bem. Se o senhor quer assim, tudo bem. Primeira semana, a igreja esvaziou. O pastor disse, ué, a igreja esvaziou, o que foi que houve? Segunda semana, as ofertas, os dízimos caíram. Pastor preocupado. Fez um trabalho evangelístico, não se converteu ninguém. Toda semana se convertia 1, 2. As ofertas estavam crescendo, a igreja estava sendo bem vista no bairro. As pessoas estavam vindo sem convite. O que é que está havendo? Será que eu estou em pecado? Quarta semana, a igreja disparou em fofoca. Fofoca, contenda, disse-me-disse. Ele foi para a oração. Deus disse bem assim, o zelador, você está pensando que quando você pregava e as pessoas se convertiam, era por causa de você? Era por causa do zelador que orava e me pedia gastar, chegava de manhã e saía meio-dia, 2 horas da tarde. Você acha que ele gastaria aquele tempo todo limpando a igreja? Ele passava aquele tempo todo orando. Deus salva. Deus abençoa os dizimistas. Senhor, abre porta de trabalho. Senhor, repreende o espírito de fofoca, de contenda, de murmuração. Tira, Senhor, de dentro da igreja. Converte. O pregador vai pregar, quando o meu pastor pregar, põe a tua palavra no coração dele, que haja salvação. E Deus revelou para o pastor, o zelador. Em todo o tempo eu ouvi mais o zelador do que a você. E agora você mandou o zelador embora. Você decide. Ou você traz o zelador de novo para a igreja, ou a igreja vai acabar. Ele saiu correndo, foi atrás do zelador. Disse, meu irmão, com dinheiro, sem dinheiro, você continua a sua tarefa. Porque você é o meu intercessor oculto, que nunca me falou nada, mas que apresenta a minha vida todos os dias em oração, e Deus só me usa por causa de você. Amém? Nunca subiu no púlpito para pregar. Nunca buscou destaque, mas amava a igreja dele. Vamos tirar a lição desse zelador para as nossas vidas. Ele não era o destaque da igreja, mas ele era o destaque no céu. O que você quer ser? O que eu quero ser? O destaque aqui na terra? Ou o destaque no céu? Isso tem tudo a ver conosco. Aquele pastor nunca mais tirou aquele zelador do posto, independente de ter dinheiro, independente de não ter. E ele dizia bem assim, pastor, breve eu vou me aposentar mesmo, e aí eu vou ter mais tempo para cuidar da casa do Senhor. Ele não cuidava de chão,
Ele não cuidava de banheiro. Ele não cuidava de bebedouro, de copo, de bandeja. Ele cuidava da igreja. Amém? Bem-aventurados são os pastores que têm um zelador assim, que têm um diaconato assim, que têm membros assim, que cuida da igreja, não cuida de uma cadeira apenas, não cuida de um fio, de um prego apenas, mas que sustentam a igreja através das suas orações, através das suas intercessões. Que fique nessa noite para nós o grande exemplo do zelador. Amém? Se coloque de pé. Que Deus nessa noite, Ele tenha aberto aqui através dessa palavra, o nosso entendimento, para verdadeiramente entendermos o que é a igreja e amar a nossa igreja. Diga comigo para encerrar a nossa mensagem. Diga bem assim: eu amo a minha igreja, porque através dela, Deus se revela para mim. Diga: eu amo a minha igreja, porque nela as Escrituras são estudadas. Diga: eu amo a minha igreja, porque o Espírito Santo se manifesta na minha vida através dela. Diga: eu amo a minha igreja, porque nela tenho amigos. Eu amo a minha igreja, porque posso investir tudo o que sou e tudo o que tenho. Diga: eu amo a minha igreja, porque a igreja investe na minha vida. E diga: eu amo a minha igreja, porque nela nenhum é perfeito. A minha igreja é imperfeita. Todos são pecadores, como eu sou. Feche os seus olhos.